Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol, sou estudante de medicina da UFPB e nesse vídeo eu vou mostrar as atividades que eu tive que fazer para encerrar o período durante a quarentena. Quando o período de quarentena iniciou, faltavam 2 semanas para acabar o período aqui na UFPB, porque como alguns de vocês já sabem, a UFPB estava com um calendário completamente atrasado por causa da greve das federais de 2015. Então, o que foi que aconteceu? A gente já tinha encerrado algumas disciplinas, graças a Deus, foi assim, encerramos uma semana antes da quarentena começar, e as outras que faltavam, parece que todos os professores tiveram a mesma ideia, que foi passar um monte de trabalho, um monte de coisa para ocupar todo o nosso tempo livre. E no fim das contas, o nosso saldo acabou ficando mais ou menos assim. Um trabalho digitado para a disciplina de Morfologia do Envelhecimento. Então, o professor queria 5 páginas digitadas de conteúdo sobre modulação hormonal para o envelhecimento saudável, para você fazer um texto discutindo isso, se era certo ou errado a modulação hormonal na questão do envelhecimento humano. Também a gente fez outro trabalho de encerramento da disciplina do MHA3, que é aquela disciplina que a gente ia para o USF, hospitais e tudo mais. E assim, como ainda faltavam 2 semanas e a gente tinha 3 a 4 visitas para fazer, acabou que o relatório foi um pouco menor por causa disso. O máximo de páginas que poderia ter nesse relatório eram 12, então, e era em dupla. A gente acabou escrevendo, né, as páginas, colocando fotos dos nossos encontros e tudo mais. E além de relatar a experiência, a gente tinha que pesquisar e referenciar coisas a respeito da linha de cuidado que a gente estava acompanhando, que era dor crônica. No início do semestre, até a metade, a gente acompanhou a rede cegonha e da metade para o final a gente estava acompanhando dor crônica. Então, como foi que a gente fez esse relatório? Acabamos pesquisando sobre a linha de tratamento para dor crônica, que não é tão definido como a rede cegonha. Então, os estudantes que lutem, né, para ir atrás. E escrevemos uma introdução geral, eu e a minha dupla, uma introdução sobre o tema em geral, e depois um parágrafo específico, uma seção específica para cada local que a gente visitou, descrevendo a data, o que foi falado na visita, quem foi que apresentou o local e outras informações que a gente achou por fora em relação à origem e tudo mais do local que a gente visitou. No caso, a gente visitou o Sereste, que é da Saúde do Trabalhador, visitamos o Centro da Pessoa Idosa, que é lá no Altiplano, e visitamos a Academia de Saúde do Geyser, que inclusive assim foi uma das melhores visitas, que foi até aquele medvlog que meus colegas estavam fazendo flexão no sol, numa barra. Em relação às atividades que valiam ponto extra, aí você fazia se quisesse. A gente acabou fazendo 2, que foi um resumo sobre a matéria de imunologia, que no caso era um resumo manuscrito que a gente escaneou e mandou para a monitora, e o desenho de todos os parasitas que a gente viu ao longo do semestre na disciplina de parasitologia. Então, desenhamos várias estruturas, eu desenhei mais de 70. Você pensa assim, ai meu Deus, dá muito trabalho, mas assim, eu desenhei assistindo o filme, então foi um negócio assim, eu gosto de desenhar, então não foi uma coisa tão trabalhosa, mas me deixou meio cansada, eu confesso. Além dessas atividades de ponto extra, a gente também fez uma atividade referente ao conteúdo de uma aula, que no caso faltava dar, e como a professora não pôde dar aula, né, porque estava de quarentena, ela dividiu a turma em duplas e passou uma atividade de questões, se eu não me engano foram 10 questões, aí a dupla fazia 5 a 5. Eu e minha dupla, a gente acabou escrevendo 10 páginas, ele escreveu 5, eu escrevi 5, e foi uma atividade que a gente escaneou e mandou para a professora. Também teve uma aula online de imunologia que, assim, eu acabei perdendo o final porque teve queda de energia no meu bairro, então eu fiquei sem o final da aula, que foi bem interessante porque a professora estava discutindo justamente as questões que foram passadas na atividade. Então, se você ver essa aula toda, você responde a atividade toda tranquila.
Mas, assim, no geral foi bem fácil até de fazer essa atividade, porque eu tinha visto a maior parte da aula. Se eu não tivesse visto, eu estaria totalmente perdida. Em relação às provas, a gente acabou fazendo prova de marcar, 2 provas digitadas e uma prova manuscrita. As provas digitadas foram mais tranquilas. A gente acabou fazendo prova de patologia geral e parasitologia. Na prova de parasitologia, eu estava meio assim, porque tinha acabado de perder um ente querido recentemente. Então, assim, foi uma atividade que deu muito trabalho, porque minha cabeça estava em outro planeta, sabe? Foi um negócio assim meio complicado. Mas, tirando isso, foi uma atividade legal e tal. A prova de parasitologia teve um prazo bom de 16 horas para entregar, então foi bom porque não tinha aquela correria de fazer logo e entregar logo. A de patologia também teve em torno de 24 horas para entregar, então foi bem tranquilo, que era digitada, a gente faz a atividade e manda. A de imunologia acho que foi a mais difícil, assim, a prova de imunologia. Por quê? Porque a gente só tinha 2 horas para responder 11 questões manuscritas, escanear e enviar. Então, eu não consegui terminar 2 questões e meia, porque as respostas eram extensas e eu não sou uma pessoa que escreve rápido. Foi um teste, assim, como é que eu posso dizer? De loucura mesmo. Eu fiquei louca, menina. Meu braço ficou doendo, porque eu não levantei da cadeira nem para tomar uma água do tempo que eu fiquei fazendo essa prova, mas realmente não deu tempo de terminar. E por último, teve um seminário de microbiologia que a gente acabou apresentando gravado. Meu grupo, cada um gravou da sua casa, eu juntei tudo, coloquei os slides e mandei. E assim, o seminário ficou bem legal, eu acabei tirando 9,5 nesse seminário, foi bem interessante a apresentação. O tema do meu grupo era influenza A, H1N1, e assim, eu vou deixar aqui agora para vocês darem uma olhada em como foi, né, esse seminário e verem a minha apresentação. Eu não posso colocar a apresentação dos meus colegas, por motivos óbvios, então eu espero que você tenha gostado e fique agora com o seminário. Bom, vamos falar agora sobre o tratamento para a influenza A H1N1. O tratamento ele geralmente é sintomático e não requer internação, porque a doença ela tem cura espontânea. Entretanto, alguns pacientes eles vão desenvolver dificuldades respiratórias e esses sim precisam ficar em observação ou serem internados, porque é um sinal da síndrome respiratória aguda grave. Então, esses pacientes internados que têm um estado mais grave, eles vão ser tratados com um antiviral, o oseltamivir, Tamiflu, que inclusive foi utilizado no nosso paciente do caso clínico. E caso tenha alguma dificuldade, alguma sensibilidade a essa medicação, vai ser utilizado um medicamento de segunda escolha, que é o Zanamivir ou Relenza. Eles vão atuar da mesma maneira, que vai ser pela inibição da neuraminidase, que, como já foi falado, é um fator de patogenicidade importante para desenvolver a doença. E, fora isso, o tratamento é mais sintomático, realmente, de controlar a febre e checar se não está tendo nenhuma complicação. Então, na prevenção, a prevenção, assim, o primordial é a vacinação anual. Porque, assim, o efeito da vacina, a imunização promovida pela vacina contra a influenza, que é a famosa vacina da gripe, ela só dura de 6 meses a 1 ano, porque o vírus ele sofre muitas mutações. Então, por isso que todo ano tem campanha para a vacina da gripe. Os pacientes que são prioritários nessa campanha, inclusive a desse ano, ia começar segunda-feira, mas como estamos tendo essas complicações, né, devido ao coronavírus, não se sabe ainda quando vai realmente começar a campanha. Então, os pacientes que iam ser prioritários esse ano seriam os idosos, por causa do diagnóstico diferencial, uma vez que o paciente está imunizado contra H1N1, ficaria mais fácil, digamos assim, diagnosticar o coronavírus em idosos, porque seria uma possibilidade diagnóstica a menos, já que os sintomas são parecidos. Bom, então, a vacina ela é desenvolvida inoculando o vírus no ovo e deixando que ele se multiplique e que sofra mutações. Aí depois o vírus ele é fragmentado e inativado
e vai para a vacina. Então, a vacina não é com vírus vivo, apesar de ter essa possibilidade de fazer com um vírus vetor. Mas a que é disponibilizada no Brasil é a do vírus fragmentado inativado, que inclusive ela é feita pela Fundação Oswaldo Cruz. As pessoas que têm alergia severa ao ovo não podem tomar essa vacina disponibilizada no Brasil, justamente porque podem ter traços da proteína do ovo e a pessoa pode ter uma reação anafilática. E existem dois tipos de vacina, que vai ser a trivalente, que ela vai imunizar contra a influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B. A tetravalente, ela, além de imunizar contra essas influenças, ela vai imunizar contra mais um tipo de influenza B. Só que no Sistema Único de Saúde é disponibilizada só a trivalente, porque a outra influenza B ela não é tão comum assim no Brasil. Mas se mesmo assim a pessoa quiser ter acesso, ela pode recorrer à rede privada para isso. E para finalizar, eu trouxe 2 casos de estudantes de medicina que faleceram por H1N1 para lembrar a importância da imunização. Então, a gente às vezes tem a mania de achar que está imune a certas coisas, mas não está. Assim. A primeira, ela foi em 3 hospitais, inclusive foi no hospital da Universidade Federal, o Hospital Universitário de Santa Maria, e não foi diagnosticado corretamente a tempo. Inclusive abriu-se uma instância com os profissionais que atenderam essa jovem, porque ela faleceu pelo diagnóstico tardio. Então, além de se prevenir, é importante conhecer os sintomas assim bem para diagnosticar corretamente. E no segundo caso, ele foi ano passado, então é mais recente, foi em Recife, bem aqui, bem perto da gente, onde uma estudante de 17 anos do primeiro período, ela também faleceu por síndrome respiratória aguda grave por H1N1. Então, assim, fica a importância da prevenção e do conhecimento da patologia para diagnosticar corretamente. Então, obrigada!